Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Denis, sou cristão, servo do Senhor, e vim aqui entregar uma palavra para os irmãos que necessitam de perdão. Eu queria falar aqui sobre a história de Jonas. Muitos já devem conhecê-lo. Ele é o famoso homem que se perdeu no mar e acabou sendo engolido por um peixe. Só que poucos sabem o que aconteceu depois que o peixe cuspiu ele fora. Estou aqui para falar um pouco disso. No capítulo 4 de Jonas é onde eu falarei mais sobre a questão do perdão. Vejam aqui, irmãos, a minha Bíblia na linguagem antiga. Eu vou deixar no link da descrição o aplicativo que eu uso, se chama Bíblia Online, para os irmãos poderem ler na linguagem mais atual, assim facilitando a compreensão. Vamos ler então o capítulo 4. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E Jonas disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Eu falei aqui o capítulo 4 inteiro, para os irmãos terem uma ideia de como Jonas ficou revoltado pelo fato de Deus ter tido piedade daquele povo. Irmãos, era uma população que tinha mais de 120.000 pessoas, sendo todas elas pecadoras. E eu queria ressaltar uma coisa aqui que eu posso ver no capítulo 3, no verso 8 do livro de Jonas. Aqui está escrito o seguinte: Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E da violência que há nas suas mãos. Por que eu destaquei essa parte? Porque tem muitos irmãos que pensam: eu não tenho jeito, não há perdão para o meu pecado. O que eu fiz não tem como. Deus não vai me dar outra chance. Mas isso está errado. Vejam aqui, irmãos, que cada um se converteria do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu entendo violência como bater em alguém, agredir alguém, talvez até matar alguém. E é isso que os ninivitas eram naquela época. Eram assassinos, bandidos, pessoas cruéis, que à primeira vista você morreria de medo. Mas eles se arrependeram. Essas pessoas tão cruéis se arrependeram do mal que fizeram e se converteram ao Senhor. Inclusive o próprio rei, um símbolo de autoridade de Nínive, se rebaixou perante o Senhor e mostrou toda a sua humildade, usando roupas de pano grosseiro e jogando cinzas na própria cabeça, implorando por misericórdia.
Irmãos, eles foram perdoados pelo Senhor. Deus olhou para eles e viu arrependimento neles e os perdoou, apesar de todos os erros. Só que tem uma coisa, Jonas não perdoou. E Deus, ele dá uma prova do amor dele aqui no capítulo 4. E observem, irmãos, Deus fez brotar uma boboreira para que cobrisse Jonas com a sombra e não deixasse que o sol o atingisse. Só que quando a boboreira secou e morreu, Jonas ficou furioso. Tão furioso que ele desejou a morte, porque ele teve piedade daquela boboreira. E ele desejou a morte por causa daquela boboreira. É uma planta, meus amigos, irmãos, uma árvore. Uma árvore é uma coisa que a gente corta todos os dias para fazer folha, fazer caderno, lápis, etc. Era uma árvore. Ele estava desejando a morte porque uma árvore que cobria ele com a sombra morreu. E Deus ele fala: tu teves piedade da aboboreira, e eu, que sou o Senhor, não vou ter piedade de um povo que tem mais de 120.000 pessoas. Árvores a gente substitui, objetos a gente substitui, vidas humanas não. Vidas não podem ser substituídas. Deus ama os seres humanos, não importa o quão pecadores sejam. Então, irmãos, Deus ele não te odeia. Ele não aprova o que você fez, mas ele não te odeia. Ele está aí do seu lado. Peça perdão ao Senhor e siga o seu caminho em paz com Deus. Porque no momento que você pede perdão, Jesus te recebe de braços abertos. Então, irmãos, ainda há esperança. Enquanto vocês respiram, ainda há esperança. Vocês têm dúvida do amor de Deus? Pensem comigo. Se um homem como Jonas, que tinha tanto ódio no coração pelos ninivitas, um homem que tinha tanto ódio, pode ter misericórdia de uma planta, quanto mais Deus, que é justo e bom, terá misericórdia de nós. Então, irmãos, essa era a mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar a vocês. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Não desistam. Sigam firmes na fé. Peçam perdão a Deus e sejam fiéis. Que Deus abençoe.